Oi, gente, tudo bem? Então, na aula de hoje, a gente vai dar continuidade ao que a gente começou a falar na aula passada sobre os regimes totalitários ou totalitarismos. Então, na aula passada, nós vimos algumas características, que estiveram presentes nesses totalitarismos, e na aula de hoje, a gente vai ver o primeiro desses regimes totalitários que chegou ao poder, o fascismo na Itália, então, no início da década de 20, que vai ser o grande modelo aí para outros regimes totalitários e outros regimes autoritários pelo mundo, nessas décadas de 1920 e 1930. Inclusive o nazismo alemão teve como modelo o fascismo italiano de Benito Mussolini, que é exatamente então quem vocês veem aqui nessa imagem. Então, nessa aula de hoje, a gente vai procurar entender como foi possível surgir um movimento deste tipo na Itália, e mais, como foi possível ele chegar ao poder. Então, se liguem aí. Então, para a gente entender esse processo do surgimento do fascismo, a gente vai ter que voltar lá na unificação italiana, por volta de 1860. Antes da unificação, a Itália era formada por vários reinos independentes, como está mostrado aqui no mapa. E essa unificação ela vai dar origem a um governo liberal. Aqui nós temos que entender o que significava ser liberal nesse momento. Principalmente não significava ser republicano e nem que houvesse o sufrágio universal. Então, nesse momento, com esse governo liberal, vai surgir uma monarquia parlamentar. Então, o parlamento eleito era eleito por um número ainda reduzido de eleitores. Então, por exemplo, em 1870, a Itália tinha 32 milhões de habitantes e apenas 500 mil votavam. Esse número vai avançar com algumas reformas eleitorais feitas até a Primeira Guerra Mundial para algo em torno de 3 milhões de italianos. Então, ocorre a ampliação do direito ao voto. Mas mesmo assim, todo esse final do século XIX, ele vai ser marcado por eleições fraudulentas, vai ser marcado por crimes eleitorais, por violência nas eleições. Então tudo isso vai fazer com que quem era eleito nessas eleições italianas eram sobretudo aqueles herdeiros do poder durante o processo de unificação, que tinham adquirido grande prestígio, então, nesse processo de unificação, que era chamado também de Risorgimento. Outras características desse governo italiano que acabava de se formar após a unificação é justamente o direito à propriedade privada. Então, havia-se o compromisso do Estado com a propriedade privada, e juntamente com isso a separação entre a Igreja e o Estado, que vai ser motivo aí de vários conflitos ao longo desse final do século XIX e início do século XX. Como vocês podem ver no mapa aqui, existiam estados pontifícios. Essa questão ela só vai ser resolvida em 1929, com a assinatura do Tratado de Latrão entre o Mussolini e a Igreja Católica, que vai acabar criando então o Estado do Vaticano. Logo que a Itália então ela se unifica, ficava muito claro que, devido à ausência de recursos naturais e o atraso econômico da Itália, o sonho de fazer parte das grandes potências industriais seria abreviado. Qual era a solução para isso? Então, a unificação italiana ela é guiada por uma grande expectativa de que a Itália conseguisse territórios, anexasse outros territórios. Lembre-se que então a gente está aí por volta de 1870, o imperialismo europeu nas colônias africanas e asiáticas já era muito forte, a competição por esses territórios. E a Itália, como uma nação que estava se formando, queria se aproximar, por exemplo, da Alemanha, que logo após a sua unificação se transformou imediatamente numa grande potência. A grande questão, então, é que para a Itália se tornar essa nação grande, para a Itália se tornar essa potência, ela teria que anexar territórios. E aí a gente entra, então, em dois grandes sonhos que a Itália nutriu ao longo
desse processo aí de tentativa de expansão territorial. Existia, então, o irredentismo e o imperialismo, né, guiando a política externa italiana. O irredentismo vinha de terra irredente, ou seja, territórios não resgatados. Quais eram esses territórios? Justamente territórios dominados pela Áustria, que aí, nesse momento, desde 1867, já era Império Austro-Húngaro, né? Esses territórios eram principalmente Trento e Trieste, que ficavam ali na região nordeste, né, da Itália. Então, esse era um dos objetivos. O segundo deles era conquistar territórios na África. Aí havia um problema, né? A Itália teria que conquistar territórios que as outras nações tinham deixado de lado, né? Que as outras nações europeias não quiseram conquistar. E aí ela se volta, então, para a região nordeste da África. Então é ali que, em 1885, a Itália ela conquista a Eritreia e, em 1889, ela conquista parte da Somália, né? Quando ela se volta, então, para a Etiópia, é aí que ocorre a grande derrota, a grande humilhação italiana, que não consegue dominar a Etiópia, né? Então, tudo isso vai fazer com que comece a se desenvolver, então, na sociedade italiana, um grande sentimento de que esse governo liberal ele havia fracassado, né, em concretizar os sonhos de uma Itália grande. A gente começa a perceber, a partir de 1890, algumas mudanças socioeconômicas, inclusive políticas, na Itália. Em 1881, ocorre uma reforma eleitoral que vai ampliar o direito a voto. Então, as camadas médias urbanas começam a se tornar eleitores, e isso vai mudar o cenário político italiano nesse momento. E, economicamente, começam duas mudanças extremamente importantes: a rápida industrialização e a mecanização da agricultura, né? Então, essas mudanças são extremamente importantes, né? No norte, por exemplo, a rápida industrialização, com o surgimento de indústrias relacionadas ao aço, ao ferro, à metalurgia, à indústria naval, né? Indústrias pesadas aí, a própria indústria automotiva, né? Ali em Milão, Gênova, uma nova classe de banqueiros industriais e a formação de uma grande classe média, né? Então, essas mudanças vão fazer com que o norte ele comece a ter um desenvolvimento econômico superior ao sul, né? E isso se faz presente até os dias de hoje. Até os dias de hoje a gente consegue perceber na Itália um norte mais desenvolvido, mais industrializado, né, com uma renda per capita maior em relação ao sul. No sul, a mecanização da agricultura, então, ela vai formar uma camada, né, de grandes proprietários rurais, os chamados agrari, né, uma ampla camada média formada aí por administradores, por técnicos, e, em contrapartida, também uma ampla camada de agricultores sem terra, né? Então, vai gerar uma grande concentração de terras, a mecanização da agricultura, a entrada, a adoção dessas novas tecnologias aí no sistema capitalista vão acabar gerando uma concentração de renda, tanto no norte quanto no sul da Itália. A reforma eleitoral de 1881 ela vai acabar se somando a essas humilhações sofridas pela Itália no norte e no leste da África, e vai acabar promovendo o surgimento de novas forças políticas, né? Essas novas forças políticas elas vão ser consequência, então, da ampliação do direito a voto, né, que a reforma eleitoral de 1881 ela traz, mas também desse processo de cada vez mais enfraquecimento do governo liberal, né? Já em 1892 surge o Partido Socialista Italiano, né, de tendência marxista, crítico do liberalismo também, crítico do governo liberal. Em 1910, a Associação Nacionalista Italiana surge aí também defendendo o fim do governo liberal, né, dizendo que o liberalismo ele era palco para corrupção, ele era palco de fraudes, que ele servia apenas para a defesa dos interesses pessoais e que acabava por dividir a nação,
né, em classes, e promovendo, inclusive, possibilitando o surgimento do socialismo dentro da Itália. Juntamente com essas duas tendências existiam os sindicalistas revolucionários, né, uma tendência dentro da esquerda política, que desacreditava a luta política partidária e, por consequência, também eleições para o parlamento, por exemplo. Esses sindicalistas revolucionários, eles defendiam que somente uma revolução poderia mudar a sociedade. Ao longo das décadas aí, né, do início do século XX, esses sindicalistas revolucionários eles vão desacreditar da possibilidade de uma revolução na Itália e vão passar a defender a união das forças nacionais, então empresários e trabalhadores, por exemplo, para fazer a verdadeira revolução. E toda essa situação, né, de críticas ao governo liberal, ela ganha novos contornos com a Primeira Guerra Mundial. Ela vai dividir a sociedade italiana, né? Então vão ter os grupos políticos favoráveis à participação da Itália na Primeira Guerra Mundial e os contrários à participação. Aqui vale a gente lembrar que a Itália ela vai entrar na guerra, né, na Primeira Guerra Mundial, em abril de 1915, quando ela assina o Tratado de Londres e ela se junta à causa ali anglo-francesa. Mas antes disso, ela fazia parte da Tríplice Aliança, né? Principalmente devido ali a desentendimentos com a França, com a questão da Tunísia. Isso muda então aí no início da guerra e a Itália acaba entrando então ao lado da Inglaterra, da França e de outros países, né, como, por exemplo, os Estados Unidos, né? Então, nesses grupos favoráveis à participação da Itália no conflito estavam os nacionalistas. Os nacionalistas, então, eles viam uma grande possibilidade, então, de a Itália conseguir territórios tanto no Mar Adriático quanto no Oriente Médio. E existiam os grupos contrários à participação da Itália na guerra. Entre eles o Partido Socialista Italiano, né, que via a guerra numa perspectiva marxista, então, de que era uma guerra capitalista, imperialista, né, e, portanto, a Itália não deveria participar. Os católicos, né, ficaram contra a guerra também, principalmente em virtude do Papa se recusar a uma aliança com a Inglaterra protestante, com a França anticlerical, contra a Áustria, que era majoritariamente católica. E, dentre esses grupos também contrários à participação, estariam os liberais mais moderados, que temiam que a guerra gerasse um grande movimento de massas na Itália e ameaçasse o próprio governo liberal, que essa união do povo italiano, então, em torno de um conflito, acabasse por ameaçar, né, a existência do governo liberal. E até a entrada da Itália na guerra, em abril de 1915, né, houve grandes manifestações de rua, por vezes inclusive violentas, que muitos grupos exigindo a participação da Itália na guerra, né, exigindo que o governo liberal entrasse na guerra. Um desses grupos, né, o Fatti di Azione Revolucionária, ou os Fatti, que são aí um embrião do que vai ser o Partido Fascista. Entrar ao lado da Tríplice Entente significou, ao fim da guerra, a vitória. Mas, para os sonhos italianos de que poderia ter territórios na África, poderia adquirir vários territórios ali que banhavam o Mar Adriático, esses sonhos foram frustrados, né? Então, mesmo com toda a propaganda do governo italiano, chamando os italianos para o dever patriótico, foi muito perceptível ao longo da Primeira Guerra Mundial a dificuldade de incutir no soldado italiano todo esse patriotismo. Vamos lembrar que a Itália era um país aí que havia tido um processo de unificação recente, né? Ali há poucas décadas era formado por uma série de estados independentes. Então os italianos eles tinham ainda um sentimento de pertencimento muito maior às localidades, à região em que eles haviam nascido,
do que necessariamente a uma pátria italiana, a uma nação italiana, né? É óbvio que essa não foi a única razão da Itália fazer feio na Primeira Guerra Mundial. Por ser uma nação que estava entrando aí tardiamente nesse processo de industrialização, né, ela sofreu para se igualar nessa Primeira Guerra Mundial com outras nações, como, por exemplo, a Alemanha, né? Aqui, então, fica muito claro que um dos grandes inimigos italianos nessa Primeira Guerra Mundial era, sobretudo, a Alemanha, né? Então, a Alemanha, que também havia passado por um processo recente de unificação, ao contrário da Itália, tinha entrado imediatamente, né, no rol aí das grandes potências, né? E a Itália, ela nutria, então, esse sentimento, né, esse rancor com relação a isso, né? Juntamente, então, aqui outra propaganda mostrando o soldado italiano esmagando os inimigos alemães, né? Participação italiana na guerra, ela vai ser um adicional na tensão política que já existia na sociedade italiana, né? Então, todas as críticas ao governo liberal que já existiam antes da guerra, na prática, desde o processo de unificação italiana, elas vão acabar crescendo, né? A agitação social e política na Itália, ela é muito forte entre os anos de 1919 e 1922, especialmente entre 1919 e 1920, né? Entre 1919 e 1920 ocorre o crescimento desses partidos de massa, então o Partido Socialista Italiano e o recém-criado em 1919 Partido Popular Italiano, de tendência católica. Agitação nas fábricas e no campo, né? Inclusive com a tomada de várias fábricas, principalmente ali naquele triângulo Turim, Milão, Gênova, que eram cidades industriais que ficavam no norte da Itália, né? Então, a sindicalização aumenta também muito nesse período, né? O crescimento desses sindicatos, principalmente relacionados à esquerda. Juntamente com isso, existe uma crise econômica muito forte na Itália, né? A carência de matérias-primas, que já era algo que existia e que a Itália acreditava que com a guerra ela poderia, por exemplo, suprir com a aquisição, né? Com a conquista de colônias na África, por exemplo, no Oriente Médio, né? Uma inflação muito grande, né? Os gastos na Primeira Guerra Mundial fizeram com que um processo inflacionário se desenvolvesse muito fortemente na Itália e, juntamente com isso, também um desemprego. Então, tudo isso, todo esse caldo, né, que a sociedade italiana passava entre esses anos de 1919 e 1922, acabaram por serem acrescidos dessa visão de uma vitória mutilada. Acaba por se desenvolver a ideia de que a Itália, apesar de ficar do lado dos vencedores na Primeira Guerra Mundial, então ela não havia concretizado os seus desejos, as suas esperanças, os seus sonhos de ter novos territórios, novas colônias. E esse crescimento, principalmente da agitação nas fábricas e no campo, vai aumentar o temor de uma revolução bolchevique. Vamos lembrar que em 1917 a Revolução Bolchevique acontecia na Rússia e a partir daí uma grande difusão de um perigo vermelho, de um temor que acontecesse em outros países europeus uma revolução como havia acontecido na Rússia. Então é nesse momento que começa o crescimento de um pensamento autoritário. Começa a se fortalecer uma ideia de que o governo liberal é totalmente ineficaz, né? Haja vista aí a vitória mutilada que a Itália tinha obtido ao final da Primeira Guerra Mundial, né? Que ficava muito mais no terreno da retórica do que necessariamente no terreno do palpável, né? Afinal de contas, a Itália tinha sim conseguido territórios ali no Mar Adriático, por exemplo, Trieste, que era um dos grandes sonhos lá do irredentismo, mas a Itália achava que, por fazer parte, então, do bloco vencedor, merecia mais, merecia colônias, merecia mais territórios ao redor do Mar Adriático, e não havia conseguido isso. Então, esse sentimento de vitória mutilada, esse sentimento muito forte de ineficácia do governo liberal vai se somar com a ameaça representada pelo bolchevismo,
né, pela uma revolução bolchevique que poderia, né, se fazer presente na Itália. Então, ali, os anos pós Primeira Guerra Mundial, entre 1919 e 1920, 21, foram anos de crescimento do Partido Socialista Italiano, foram anos de crescimento dos sindicatos, de crescimento de greves. Então, tudo isso vai acabar fortalecendo a ideia entre os industriais, principalmente do norte, e os agrários, aqueles grandes proprietários de terra, né, de que só um governo autoritário, de que só um governo centralizado poderia, né, salvar a Itália desses problemas. É aí que, em 1919, já se forma, então, os Faccio di Combattimento, né, cujo líder foi Benito Mussolini, e aqui a gente tem que fazer um paralelo, né, para falar quem foi Benito Mussolini. Existem muitas ideias erradas, para não dizer mentirosas, sobre o que foi o fascismo. Uma delas é dizer que o fascismo ele era de esquerda, né? E muito dessa crença de que o fascismo foi de esquerda é devido ao seu líder ser o Benito Mussolini. O Mussolini ele fazia parte até 1914 do Partido Socialista Italiano, né? Ele, então, supostamente era de esquerda, né? Supostamente, então, ele queria uma revolução dos operários e para chegar ao poder, mas na prática não era nada disso. O Mussolini ele fez parte do Partido Socialista Italiano, né, até 1914, quando ele é expulso do partido por se colocar favorável à participação italiana na guerra, né? Então, cada vez mais, ele passa a nutrir uma ideia de que a Itália só vai mudar quando houvesse uma união entre empresários e trabalhadores. Nisso, ele se aproximava muito das ideias dos sindicalistas revolucionários, que ao longo desses anos aí, né, vai acabar fortalecendo, por exemplo, um pensamento autoritário, né? Então, em 1919, o Mussolini ele funda os Faccio di Combattimento, né? Inicialmente ainda, e devido ao crescimento do Partido Socialista Italiano no pós-guerra, a votação dos fascistas ela é extremamente baixa, irrisória, né? É um verdadeiro fiasco eleitoral. Então basta dizer que em Milão, por exemplo, que era ali no norte da Itália, onde os fascistas eles tinham inicialmente, né, maior número de adeptos, a votação nessas eleições dos fascistas, de 275 mil votos possíveis, eles tiveram 5 mil. Né? Então, tudo começa a mudar em 1900 a partir aí desse fiasco eleitoral, quando os fascistas eles recebem o apoio, então, de industriais do norte da Itália e dos agrários, que temiam, sobretudo, né, uma revolução bolchevique, que temiam, então, que os operários se tornassem revolucionários e tomassem o poder. Então, os fascistas eles são convidados, né, então, com o crescimento numérico dos fascistas, principalmente no norte, né, da Itália. Então, todas as províncias italianas ali, já em 1920, elas passam a ser governadas por fascistas, né, demonstrando aí o grande apelo que o discurso fascista passa a ter na sociedade italiana. Né. Em 1921 ocorre a fundação também do Partido Nacional Fascista. Né. Aí o fascismo já como partido, né, você já começa a perceber uma maior organização política. A gente consegue ver, por exemplo, aqui um dos símbolos do fascismo, né, que dá origem, né, que vem o nome fascismo, que era o Faccio, que era um antigo instrumento utilizado por magistrados italianos, que é um cilindro, né, com feixes unidos, dando a ideia de unidade, a ideia que o fascismo queria transmitir, que uma grande união nacional, né, acabando com os conflitos de classe, então, tornaria a Itália grande, tornaria a Itália poderosa. Né. Em outubro de 1922 ocorre, então, a chegada do Mussolini como primeiro-ministro na Itália. Né. E depois disso, então, a marcha sobre Roma, né, que é o assunto que a gente vai começar falando na próxima aula, certo? Então, beleza? Muito obrigado a todo mundo aí.
e até a próxima.